Oi, sétimo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos da página 281 até a página 291, ok? O que a gente vai abordar hoje em aula, tá? É a questão dos brasileiros e o mundo do trabalho, ok? Então, desde lá da nossa primeira aula do retorno, né, a gente tem abordado a questão populacional. Falamos dos fluxos, falamos que o Brasil é populoso, porém não é povoado. E hoje nós vamos falar algo especificamente do mundo do trabalho, ok? Então, quando eu abordo a questão do trabalho, eu estou falando de dois conceitos, né, básicos, né? Ou a pessoa está empregada ou a pessoa está desempregada, ok? Dentro desses dois universos, entre a pessoa estar empregada e a pessoa estar desempregada, eu vou ter uma classificação que a gente vai ver a partir de agora, tá bom? Então, é o seguinte: iremos abordar a temática do trabalho no Brasil. Basicamente, temos dois grupos: a PEA, em que temos pessoas que exercem algum tipo de trabalho assalariado, ok? Então, como vocês podem ver aqui na tela, é essa primeira parte, população economicamente ativa. Então, quando eu falo que tal pessoa pertence ao grupo da PEA, população economicamente ativa, engloba trabalhadores e recém-desempregados, ok? Então, a PEA, ela engloba esse tipo de trabalhador. É aquele que está trabalhando, ok? Ou aquele que perdeu o emprego recentemente, porém está em busca de uma nova recolocação no mercado de trabalho. Tudo bem? Então, essa pessoa ela exerce um trabalho e através desse trabalho ela recebe um salário. Então, eu tenho uma profissão, sou professor, e todo mês eu recebo um salário. Esse salário é um valor fixo durante esse mês de trabalho que eu tenho, ok? Então, eu faço parte da população economicamente ativa. Eu sou um assalariado. Tudo bem? O outro grupo, pessoal, é os que não estão nessa situação, os chamados PEI. O que são PEI, né? É população economicamente inativa. Então, esse grupo de pessoas se caracteriza por dependerem de uma renda de uma terceira pessoa. Então, por exemplo, vocês não têm idade de ter um trabalho formal, ok? E, portanto, vocês dependem da renda de uma terceira pessoa, da mãe, do pai, do avô, da avó, do tio, do primo. Então, vocês dependem dessa terceira pessoa. Vocês não são população economicamente ativa. Vocês estão nessa faixa etária da população economicamente inativa, ok? Vamos supor que eu tô lá velhinho, não consigo exercer nenhum tipo de trabalho e que a minha aposentadoria não dê para me sustentar. Eu vou depender de uma terceira pessoa para me sustentar. Isso aqui vai me fazer com que eu seja da população economicamente inativa. Tudo bem?
Bom, na próxima tela, a gente vai falar sobre os problemas sociais ligados ao trabalho. Então, lá naquela primeira tela, nós falamos do geral, dos dois grupos, a PEA, População Economicamente Ativa, e a PEI, População Economicamente Inativa. Nessa segunda tela, eu vou falar de uma realidade que vem aí ao longo dos anos, apesar de algumas mudanças sutis, ok? Ainda elas apresentam um grande problema na questão aí de salários, ok? Então é o seguinte, as possibilidades de trabalho são grandes a cada ano que passa, novas profissões surgem dos mais diferentes níveis de trabalho. Então, pessoal, a cada ano que passa, né, anos, conjunto, décadas, vão surgindo novos tipos de trabalho, ok? Bom, o que, por um lado, é muito bom. Teoricamente, eu sempre vou ter um trabalho, ok? Só que eu tenho um detalhe. Empregos relacionados a novas tecnologias tendem a ser oferecidos os maiores salários. Então, não adianta eu querer pagar para um sapateiro, que é uma profissão extremamente muito antiga, o mesmo que um engenheiro ganha. Então, lógico, estou falando aqui de categorias profissionais totalmente diferentes. Uma que exige anos e anos de estudo e uma que não, não exige tanto estudo, ok? Então, aquelas profissões que exigem um nível de educacional maior tendem a oferecer os maiores salários. Profissões que exigem menos estudo tendem a oferecer salários menores. Bom, então, dentro dessa realidade, eu já crio um problema. Então, uma pessoa que trabalha numa construção de um prédio, de uma casa, de uma estrada, ela vai ganhar menos que um médico ou de um advogado só por conta do nível de conhecimento e de estudo que ela tem, ok? Então, por aí eu tenho o primeiro distanciamento salarial. Teoricamente, quem estuda mais recebe mais. Quem estuda menos recebe menos. Bom, só que não é a questão dos problemas sociais ligados ao trabalho não param por aí, ok? Na tabela que vocês estão vendo aí ao lado, essa tabela está trabalhando a diferença de salários por escolaridade. Então, olha só, uma pessoa que chega a fazer MBA, um homem, olha o azulzinho, um homem que chega a fazer MBA tem uma média, é importante dizer, tá pessoal? Se trata de uma média. Não significa que todos ganham este salário. É uma média. Tem homens que vão ganhar bem mais do que esses 10 mil reais e tem homens que vão ganhar menos do que os 10 mil. Mas olha que interessante. Uma mulher que também faça MBA tem uma média salarial que não chega nem aos 6 mil reais. Por aqui, pessoal, já tem uma diferença de 4 mil reais entre
homens e mulheres. Então, neste gráfico aqui, eu tenho uma diferença em que mulheres ganham 42% a menos que os homens. E detalhe, exercendo a mesma função. Então, neste caso aqui, ok? Eu tenho o MBA, que seria o top do ensino hoje oferecido, ok? Eu tenho uma diferença aí de 42%. Então, mulheres ganham 42% menos que um homem. Pós-graduação e especialização. Então, mais uma vez, homens R$ 7.400 e mulheres em torno aí de R$ 4.700 mil. Eu tenho uma diferença de 35%. Então, as mulheres ganham 35% menos do que os homens que fizeram o mesmo nível de pós-graduação e de especialização. Então, detalhe, todos esses quadros aqui, vocês vão observar, mostram que a mulher ganha menos do que o homem. Porém, vocês vão ler os textos na íntegra depois e vocês vão perceber que não é só essa variante que vai ter entre homens e mulheres. Entre homens brancos e homens negros, o homem branco vai ganhar mais que o homem negro. Entre uma mulher branca, ela vai ganhar mais que uma mulher negra. Então, a nossa sociedade, ela pratica essas desigualdades salariais. Como e o qual motivo que vai fazer com que eu, que sou negro, receber um salário menor do que um cara branco? O que justifica? Se eu estudei o mesmo que ele e se eu exerço a mesma função. O que justifica isso? Não é algo a pensar, a refletir? Da mesma forma, as mulheres, ok? Então, dentro desses problemas sociais ligados ao trabalho, o que está evidente na tela para vocês é a diferença salarial entre homens e mulheres. Porém, eu já dei o exemplo que eu posso estender muito mais esse olhar desses problemas sociais. Então, se essa mulher é mãe solteira, a tendência é que ela ganhe menos. Então, são variantes que não justificam esse tratamento diferente. Eu deveria avaliar a pessoa pelo nível de conhecimento e pela capacidade que ela tem, não é isso? Mas pelo que vocês estão vendo aí nos textos e no próprio gráfico, isso não não é praticado, tá bom? Na nossa próxima tela, distribuição desigual de renda. Então, um dos entraves para o desenvolvimento do Brasil está relacionado à má distribuição de renda. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer que poucas pessoas ganham muito dinheiro. E, do outro lado, muitos ganham pouco. Ok? Então, a maioria das pessoas tem salários mais baixos e poucas pessoas têm salários elevados. Se eu pudesse calcular a renda do 1% da população mais rica do Brasil,
esse 1%, pessoal, recebe a mesma coisa que 30% dos brasileiros mais pobres. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que 1%, então, dentro de 100 pessoas, uma pessoa, a cada 100 pessoas, uma pessoa dentro desses 100 ganha equivalente aos 30 brasileiros mais pobres. Então eu tenho que juntar a renda de 30 brasileiros para dar a renda de uma pessoa que é a mais rica. Isso a cada grupo de 100, ok? Então é uma discrepância enorme. E essa discrepância salarial e de renda vai me proporcionar essas imagens. Comunidades, favelas, ok? Fazendo limite com verdadeiros prédios de alto padrão. Essa imagem aqui, desse prédio, né, é aqui perto, ali na Vila Giovanni, perto do shopping Jardim Sul. Então eu tenho, cada apartamento aqui tem uma piscina. Olha que legal, né? Cada apartamento aqui tem uma piscina. Por outro lado, eu tenho um aglomerado de pessoas vivendo aqui. Elas mal têm asfalto na rua e eu não vejo nenhuma piscina, mesmo que compartilhada. Então, essa distribuição desigual de renda provoca essas realidades aqui no Brasil, ok? Então, é preciso, como que eu consigo diminuir essa renda, ok? Trabalhando aquelas questões sociais anteriores, ok? Porém, como vocês estão vendo aí na tela, eu tenho um outro problema, que é a questão do trabalho infantil. Bom, o próprio nome já fala. Trabalho infantil são crianças e adolescentes que trabalham de 5, né, são considerados crianças e adolescentes na idade de 5 a 13 anos. Bom, você vai me perguntar, mas eu nunca vi uma criança trabalhando. Lógico que viu. Toda vez que você para num cruzamento, no farol, não tem aquela criança vendo bala, chiclete, chocolate. Aquilo ali é um trabalho infantil, ok? Aquela criança está tendo a sua infância furtada. Ela não está tendo infância, ok? Ela deveria, nesse período, nessa idade, poder ter o direito de toda criança que tem os pais trabalhando e que não precisam colocar ela para trabalhar. O trabalho infantil, ele ocorre com qual objetivo, pessoal? Eu tenho lá a mãe e o pai. Vamos supor que o pai esteja desempregado e que a mãe não tem trabalho fixo. Então, essa família se vê obrigada a utilizar a mão de obra infantil para ter um incremento na renda familiar. Ou pior, isso eu estou falando em regiões metropolitanas, urbanizadas. Okay? Mas se eu for adentrar para o território brasileiro, eu vou encontrar crianças trabalhando em carvonarias, ok? Que são serviços praticamente serviço escravo. Vou encontrar crianças trabalhando em colheitas de cana-de-açúcar,
ok? Então, a partir do momento que eu faço uma criança a trabalhar a partir dos 5 aos 13 anos, eu vou ter condições de propiciar para essa criança um futuro melhor, ou um futuro com as condições básicas necessárias para ela ter uma vida tranquila? Não. Essa criança ela vai largar os estudos, largando os estudos, ela vai ter um salário menor. Lembra daquela regrinha? Quanto maior o estudo, maior vai ser o salário. Quanto menor o estudo, menor o salário. Então, enquanto não trabalhar essas mazelas dos problemas sociais do Brasil, a diferença de salário entre homens e mulheres, homens brancos com homens negros, mulheres brancas com mulheres negras, eu vou eu vou identificar na minha paisagem nas cidades imagens como essas, ok? Eu vou pedir para vocês, como vocês já estão olhando, os exercícios da página 285 até a página 291. Esses exercícios são exercícios de todo o conteúdo que a gente viu até aqui, não só dessa aula, mas de aulas passadas também. Ok? Vou desejar para vocês um ótimo dia de aula, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até mais.